Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Tem uma empolgação, não é? Tô feliz demais. Grata ao Senhor por mais um dia. Pela graça de estar aqui junto com vocês para lermos mais uma porção da palavra do Senhor. É muito gratificante. É de fato honroso. E antes de iniciarmos, vamos começar orando, mas lembrando a vocês quais são os capítulos que estaremos lendo hoje: capítulo 9 de Deuteronômio, capítulo 92, 93 de Salmos, capítulo 37 de Isaías e capítulo 7 de Apocalipse. Rápido, né? Logo mais estaremos concluindo a leitura do Novo Testamento. Leremos ele 2 vezes esse ano. Então, estaremos concluindo a primeira etapa da leitura desta porção da Palavra de Deus, né? De toda a Sagrada Escritura. Teremos o Novo Testamento 2 vezes, Salmos também 2 vezes. De certa forma, estamos caminhando mais pertinho do final do que do início, né? Já estamos aí no 92, iniciaremos hoje, e são 150 salmos. Então, é só gratidão! Deixe aberta a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 9, para que a gente possa dar início. Eu particularmente gosto de deixar marcadinho assim, até para que depois eu revisite o texto ao longo do dia. Quando vai ter aquele desejo de relembrar alguns versículos, né, que a gente vai esquecendo ao longo dos dias. Deus nos dê a graça de não esquecer, né? Mas a gente sabe que a gente é falho e, assim, não sei se vocês têm uma memória fotográfica, né? E aí todo o meu respeito a quem o tem, que é uma dádiva e tanto, hein? Para aquilo que é bom, né? Sem mais delongas, feche teus olhos e ora comigo. Pai eterno, Deus majestoso, fiel, santo e bendito é o Senhor. Louvamos a Ti por mais um dia, pela graça de estarmos diante da Tua presença para nos dedicarmos à leitura da Tua palavra. Bendizemos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, de forma clara e objetiva, a gente venha a compreender tudo que for lido e reter todo o conhecimento que nos é proposto. Que venhamos, segundo a Tua graça, Pai, colocarmos em prática e sejamos verdadeiros luzeiros Teus a proclamar o Teu Evangelho a tantas pessoas quanto ainda não Te conhecem. É assim que nós te oramos, Pai. Nos dá essa benesse, ser conosco e nos auxilia nessa peregrinação aqui nesta terra. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 9 de Deuteronômio, que vai dizer o seguinte: Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim, vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a esta terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas. E também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá esta boa terra para que tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira, que o Senhor ficou irado com vocês ao ponto de querer destruí-los.
Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo dele. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte. No meio do fogo, quando todo o povo estava reunido, no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado este povo, e eis que ele é um povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor, seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-lo. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito. O queimei e o esmaguei moendo bem, até que se desfez em pó. E o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataarvá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram a sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que iria destruir vocês. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tirastes não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los, tirou-los daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tirastes com o teu grande poder e com o braço estendido. Capítulo 92 do livro de Salmos, que diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende, o insensato não percebe isso. Ainda que os ímpios brotem como uma erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade, porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano.
Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Capítulo 93 de Salmos. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, e o Senhor se revestiu de poder e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Capítulo 37 do livro de Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústias, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor, seu Deus, tenha ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: digam ao rei o seguinte: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porém nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra. E lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria, lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias com esta missão: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem você confia, o engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente? E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Serfavaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas, por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor fala a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos meus servos, você afrontou o Senhor e disse: com a multidão dos meus carros de guerras, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei
e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimados antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano, se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano, o que daí proceder, mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes tornarão a lançar raízes e dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararate e Esarhadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoraram de dia e de noite no seu santuário.
E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fique com Deus.